Nós somos teus, Senhor, totalmente teus. Levantamos mãos santas para te adorar, para te servir, para te exaltar. Consagramos nossas vidas diante do Senhor. Cremos, Pai, que a tua palavra é vida para nós, é saúde, é direção, é luz para os nossos caminhos. E nós estamos aqui com os nossos corações rendidos, abertos, prontos, Pai, para sermos direcionados, corrigidos, inspirados para viver a tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Eis aqui nossas vidas, tudo que somos, tudo que temos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O Senhor é bom, amém. Glória a Deus. Você pode se sentar no seu lugar. Ministério de Música, obrigado. Que bênção. Glória a Deus. Deus é bom. Nós estamos, irmãos, finalizando hoje uma série de ministrações chamada Vida Vitoriosa. E nesses dias, as crianças jogam um joguinho lá em casa. E nesse joguinho, os pais vão se lembrar aqui também, nesse joguinho provavelmente, né, tem uma opção de modo sobrevivência, né, na configuração do joguinho eles colocam lá o modo sobrevivência, né, e aí eu tive que perguntar para eles o que isso significa, né? Eu tô meio antigo. Essa semana eu tive que pedir perdão pro Léo, né, Léo? Falei, Léo, puxa, eu me senti um velho, porque ele postou um vídeo no Hells Hills, eu não sei nem o nome do negócio. Jesus me ajude. Não sou eu que estou velho, é a ciência que está muito rápida. É diferente, né? Mas eu não entendi o negócio. Léo, me explica que eu não entendi. Está todo mundo gostando, curtindo, compartilhando. Eu não estou entendendo, meu. E aí ele me explicou, graças a Deus. Mas como eu disse, a culpa não é da velhice. É a ciência muito acelerada. E eu estou dedicando meu tempo para ler a Bíblia. Eu não estou conseguindo acompanhar. Glória a Deus. Mas aí esse joguinho tem o modo sobrevivência, eu perguntei para eles, o que isso significa. Aí eles foram me explicando, né, com muitos detalhes, que eu já não lembro mais. Mas dentre esses detalhes, eles falaram que é um modo que é tipo vida normal, né? O bichinho sente fome, ele tem que conquistar os itens na natureza para ele conseguir construir as coisas. Tem inimigos também que ele tem que vencer esses inimigos, tem que bater nos inimigos lá, senão o inimigo vai fazer mal para ele. E aí eu fiquei pensando, né, falei, rapaz, diante do cenário que estamos vivendo, a gente está meio modo sobrevivência, né? A gente está tipo vida real, assim, né? Coronavírus, aí tem os políticos lá, os negócios para cá, os negócios para lá, né? Tá meio, uau, modo sobrevivência está fluindo na vida real também. Mas eu lembrei, irmãos, e aí pensando um pouco mais além dessa brincadeira que eu estou fazendo com vocês, mas eu lembrei também de histórias que são tragédias, tristes, né? Porque às vezes o ser humano aciona o modo sobrevivência e perde a consciência, perde o equilíbrio, né? E eu lembrei, eu morava durante muitos anos em cidade de praia e muitos amigos meus iam fazer curso de bombeiro para salva-vidas, né? E aí, na época, eu tinha amigos surfistas e tal, e acabava que verão eles trabalhavam com isso, né? E aí, eles, uma certa vez, me falaram que uma das partes do treinamento é que o bombeiro ia chegando e quando dava mais ou menos 1 metro, 2 metros da pessoa que está se afogando, o bombeiro mergulhava, afundava e passava por trás da pessoa para pegar a pessoa por trás. Por quê? Se ele fosse de encontro à pessoa, ele tinha um risco de se afogar, porque a pessoa estava tão desesperada, e uma pessoa desesperada ganha uma força que é sobrenatural, né? O negócio, a adrenalina está lá e a pessoa fica mais forte do que normalmente é. E aí, se ele vai bonzinho, eu vou te ajudar, a pessoa afoga ele, afunda os dois, né? E o que eles tinham que fazer? Se mergulhar debaixo d'água, passar por trás da pessoa, debaixo d'água, e pegar a pessoa por trás pelo pescoço. Para a pessoa não ter o que fazer, ele vai puxando a pessoa pelo pescoço, nadando de costas, não é? Caso contrário, era um risco para os dois morrerem afogados.
né? Eu lembrei disso, rapaz, é o modo sobrevivência, né? Às vezes o ser humano, quando está nessa situação, né, muito extrema, vira bicho, parece, não é? E aí, irmãos, tentando meditar nisso, né, em relação àquilo que tantas situações, circunstâncias que estão diante de nós, né? Eu não sei realmente qual é a situação de cada um dos irmãos, né? Não sei a situação de você que está assistindo online. A gente não sabe, a gente conhece algumas coisas apenas dos irmãos da igreja, mas detalhes, tem muitos detalhes que a gente não conhece. E talvez, irmãos, alguns aí estejam com seu modo de sobrevivência acionado, não é? Porque vem um aperto, não é? E daqui a pouco você vê ali a conta começa a não dar muito para pagar e, rapaz, será que vai pagar, será que não vai? Modo de sobrevivência financeiro, né? Aí você olha lá, sua dispensa está acabando, você não vê o dinheiro entrando, modo de sobrevivência acionado, não é? Então as pressões ao redor começam a se levantar e a gente instintivamente aciona o modo sobrevivência. Qual é o perigo? Virar bicho. Então eu estou aqui hoje à noite para pregar para você, não vira bicho, permaneça crente, amém, glória a Deus, não deixa as circunstâncias, as pressões extremas tirar você do eixo, amém, tirar você de si, amém, e aqui irmãos, a gente sabe como é, tem pressões na vida, eu penso irmãos, eu já passei situações, por exemplo, né, com os meus filhos, não é que, rapaz, foi difícil me segurar, né, coisas assim, comigo mesmo, né, sentimento de injustiça, às vezes que bate, e você, rapaz, né, você se sente injustiçado, ou vontade de quebrar tudo, né, só eu, né, o resto aqui é tudo muito santo, é uma coisa, chega tão flutuando aqui no ambiente, mas é um desafio. Então, irmãos, eu trouxe para os irmãos aqui conselhos. Eu quero procurar te ajudar com conselhos que podem te ajudar quando esse modo sobrevivência for acionado. Amém? Se seu modo sobrevivência estiver acionado aí, eu acredito que você vai receber conselhos bons aqui. Se não tiver no modo sobrevivência acionado, guarda aí, porque você vai precisar desses conselhos em algum momento. Glória a Deus. Eu quero deixar claro que esses princípios que eu trouxe não estão em ordem de importância, amém? Não é um mais importante do que o outro. Eu, sinceramente, fui pensando, fui orando, fui meditando na palavra e fui lembrando de alguns conselhos que eu poderia dar e que eu acredito que podiam ser úteis para a minha vida e para a sua vida. Amém? Vamos juntos? Glória a Deus. Então, o primeiro princípio para a gente se lembrar quando o modo de sobrevivência for acionado. Primeiro princípio bíblico, para ganhar tem que perder. Já não compensou bem, pentecostal? Todo mundo muito feliz com o primeiro princípio. Olha aí, para ganhar tem que perder. Amém? Nós ouvimos pela manhã a Viviane, que ministrou maravilhosamente bem, foi uma bênção, foi enriquecedor, animador, encorajador, foi uma bênção. Se você não ouviu, fica a dica. Nós ouvimos ela dizendo que a matemática de Deus é diferente da matemática natural, né? Muitas vezes. E o texto que eu trouxe para você agora é Mateus 16, versículos 24 e 25. Se quiser anotar, se quiser abrir, fique à vontade. Quanto mais você se envolver com a palavra, mais você vai aprender. Amém? Se você abre a Bíblia, você lê o versículo, você absorve muito mais do que apenas você ficar ouvindo, se você ficar olhando para mim. Amém? Então fica a dica aí para você. E como eu falei semana passada, se você estiver em casa, você tem um privilégio. Pode botar o caderno do lado, abrir a Bíblia, abrir o material de estudo, assim, fazer um baita de um estudo e melhorar muito mais a pregação do pastor. Amém? Você vai ficar top aí na pregação. Mateus 16, versículos 24 e 25 diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Não parece um negócio que não tem nada a ver,
não é? Quer ganhar a vida, tem que perder, né? Quer achar, tem que perder a vida. Que confusão é essa? Vamos meditar um pouco. Ele diz: se alguém quer vir após mim. Isso aqui era um ditado, né? Uma forma de se expressar, falando sobre chamar as pessoas para serem discípulos. Amém? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se você quiser ser o meu discípulo, amém? Se quiser me seguir, ele começa a dar então as direções. Primeiro ele diz: a si mesmo se negue. Então, o primeiro conselho de Jesus, ou direção de Jesus, para uma pessoa que quer segui-lo, ser discípulo dele, é renúncia. É você se recusar a se associar com o seu velho homem. Amém? É renúncia. Sem renúncia não há discipulado. Amém? Para ser discípulo de Jesus, tem que haver renúncia da nossa parte. Renunciar o que, pastor? Nós poderíamos pregar só sobre renúncia numa série de ministrações de 5 meses, amém? Mas em outras palavras, irmãos, renúncia fala sobre você negar a si mesmo, o seu velho homem, amém? E entregar a sua vida para o senhorio único e exclusivo de Jesus. Quando confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, irmãos, estamos dizendo que nem mesmo a gente é mais Senhor da nossa vida. Oh, aleluia, amém? Mas Ele passa a ser Senhor da nossa vida, amém? Até as nossas decisões estão debaixo agora do senhorio dEle, do governo dEle. Então, antes de eu dizer, eu vou fazer, eu penso assim, eu digo assim, eu vou por esse caminho, eu pergunto, pode? É isso mesmo? Vai dar certo? É o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Isso é nos negarmos a nós mesmos. Se o pecado é abandonar Deus e pretender viver como se Deus não existisse, ou pretender viver sem receber a vida de Deus, a reconciliação com Deus implica um caminho oposto. Entender que sem Deus não existe vida. Amém? Então, negar a si mesmo significa que agora eu tenho um dono. Ele é meu Senhor. Sem Ele não há vida para mim. E Ele continua dizendo: tome a sua cruz. A gente não precisa explicar muito sobre cruz. Cruz é morte. Amém? Em Romanos capítulo 6, versículo 6, na NVT, diz: sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Que versículo maravilhoso, irmãos. A nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Amém, irmãos? Morreu, aquele velho homem morreu, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Amém? Então, se tornar discípulo de Jesus implica em morte, perda. Então, é perder coisa boa. Amém? Quando a gente fala sobre princípio, né, importante para a gente, no modo de sobrevivência, perder para ganhar, ou para ganhar tem que perder, é coisa boa, irmãos. É perder aquilo que não presta mais. É abrir mão de algo que não vale mais a pena a gente carregar, amém? Coisas do velho homem, coisas da velha criatura, glória a Deus. É coisa que só atrapalha a gente, não vale a pena trazer para a nossa vida, amém? E por último, Jesus diz: siga-me, amém? É mais do que observar Jesus, é seguir Jesus, amém? Eu penso, irmãos, e a percepção que eu tenho é que tem muitos observadores de Jesus, né? Pessoas veem Jesus, veem a palavra, veem o Evangelho, né? Observam a vida do Evangelho, não é? Mas não necessariamente estão seguindo os passos de Jesus, estão vivendo na sua própria vida o Evangelho seguindo Jesus. Jesus, irmãos, faz um convite a nós mais do que observá-lo, é segui-lo, é obedecê-lo, seguir o senhorio dele sobre a nossa vida, irmãos. Observar Jesus, muita gente observou. Seguir Jesus, alguns seguiram. Amém, irmãos? Então, o convite de Jesus para nós é segui-lo. Então, negue-se a si mesmo, tome sua cruz
e siga Jesus. Aqui, irmãos, eu coloquei como primeiro princípio de hoje à noite, é porque eu penso que é onde tudo começa, não é? Jesus é o nosso guia, é o nosso mestre, é o nosso Senhor. É Ele que vai direcionar e vai dar força e vai dar inspiração para todo o resto. Amém? Glória a Deus. Segundo princípio, para a gente se lembrar, quando o modo sobrevivência for acionado, a palavra é a resposta. Diga comigo, a palavra é a resposta. Você conhece muito bem Lucas capítulo 4, quando Jesus está no deserto sendo tentado. Eu vou ler os versículos 2, 4, 8 e 12. Lucas 4. Diz assim, versículo 2: Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Eu não sei muito sobre as mulheres, mas eu sei bastante sobre os homens, que um homem, quando sente fome, um modo sobrevivência é acionado. A Bíblia também chama isso de carnalidade, né? E aí, Jesus teve o seu modo sobrevivência acionado também, teve fome, não é? E aí, Satanás viu nisso uma oportunidade para tentar Jesus. E no versículo 4, eu vou dar apenas as respostas de Jesus. Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. No versículo 8, Jesus responde a outra tentação, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. No versículo 12, Jesus respondeu a uma outra tentação, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra, irmãos, é resposta para a nossa vida, amém? Então quando você perceber aí, né, o teu corpo tremendo, né, você aí meio nervoso, né, a carnalidade, né, chegando assim, oxe, da onde está vindo isso? Velho homem querendo ressuscitar, irmão, a palavra tem que sair pelas nossas bocas, é hora da palavra, irmãos, ser liberada. Amém, irmãos? Jesus não estava aqui, queridos, num ambiente favorável, Ele não estava aqui num ambiente gostoso como a gente está, né? O pessoal da música ministrou louvor, ar-condicionado, Ele lá, e daqui a pouco começou a declarar a palavra. Não, irmãos, era pressão, 40 dias no deserto, sem banho, sem comida, suando, com fome, pressão de torar no corpo, na alma, pressionado. E aí a resposta dele foi com a palavra tem que sair, irmãos. E Jesus não estava nesses 40 dias, queridos, olhando, olha o deserto, não, ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava cultuando ao Senhor, irmãos. E nesse ambiente de culto, de adoração, o diabo tentou ele. Oh, aleluia! Isso me mostra, irmãos, que o modo de sobrevivência pode ser acionado, mesmo quando você estiver ali entregue para obedecer ao Senhor, mesmo num lugar de obediência, mesmo você ali dedicando seu tempo a Jesus, ainda assim você pode passar por algumas provações, amém? E você precisa se lembrar de liberar a palavra. Lembra da palavra, lembra dos textos, traga isso para a sua boca, libere pela sua boca, amém? O salmista diz em Salmo 119, 114, Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero, ou na tua palavra eu tenho confiança, em outras versões, amém? Na palavra de Deus, irmãos, temos segurança, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo, amém? Após alguns discípulos abandonarem Jesus, Jesus perguntou para os seus 12 se eles também queriam abandoná-lo. E esse versículo, ele frequentemente volta para a minha mente, em João 6, 68 e 69. Simão Pedro respondeu a Jesus, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Então quando as privações, quando as pressões se levantam, irmãos, muitas vezes a ideia que vem é, eu vou largar tudo, eu vou parar, não quero mais, não está dando certo, esse tipo de pensamento surge para nós, e aí irmãos, você pode talvez se lembrar de Jesus perguntando para os seus discípulos, e aí, vai abandonar? Lembre-se da resposta de Pedro, irmãos, para quem eu irei, Senhor Jesus? Só Tu tens as palavras da vida eterna para me dar. Eu não tenho para onde ir, amém?
E tudo que o diabo quer, irmãos, é nos convencer de pica a mula, sai fora, desiste, para, não está dando certo. Não faça isso. Pega esse conselho, esse exemplo de Pedro e dos demais discípulos, amém? E diga para você mesmo, para onde você vai, Paulinho? Para quem você vai, Paulinho? É só Jesus que tem as palavras de vida para você, rapaz. Para de pensar bobeira, para de pensar bobagem, fica com a palavra, porque ela nunca falha. Nós vimos, irmãos, nos últimos domingos, a respeito da armadura de Deus, e dentre os itens da armadura, existe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, amém? É uma espada poderosa, é uma espada eficaz, ela funciona, então libere a palavra pela sua boca. Terceiro princípio, para você se lembrar, quando o modo de sobrevivência estiver acionado, encontre nesse momento a oportunidade para glorificar a Deus, amém? Aleluia. Quando pressões chegam, quando aperreio chega, irmãos, é uma oportunidade de desistência? Mas é também uma oportunidade, irmãos, de dar glória a Deus. É uma oportunidade de você experimentar um milagre, é uma oportunidade de você experimentar de um testemunho que você vai contar depois para os seus irmãos. Amém, aleluia. Veja como uma grande oportunidade de glorificar a Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glória, irmãos, significa, dentre tantas coisas, significa peso, significa dignidade, significa reputação, significa honra. Então nós podemos pegar esses significados e trazer para esse versículo e pensar: eu devo fazer tudo para dignificar a Deus, para a reputação de Deus, para a honra de Deus. Tudo que eu faço deve ser para que a reputação de Deus seja conhecida. Eu sou um canal para a reputação de Deus ser conhecida pelas pessoas, porque o Deus que as pessoas conhecem ou desconhecem, não é? Muitas vezes ele é mudo, cego, surdo. Cadê Deus? E talvez essa seja uma pergunta muito comum, irmãos, nos nossos tempos atuais, nesse último ano, muitas pessoas questionando: cadê Deus? Cadê Deus na pandemia? Cadê Deus contra o coronavírus? Cadê Deus contra as injustiças? Cadê Deus? E não se impressione, irmãos, faz muitos anos que as pessoas questionam isso, desde Gênesis capítulo 1, ou capítulo 2, na verdade, né? Ou capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, não é? Quando é? 2 ou 3? 3, como eu disse, sempre disse era 3, né? Quando Adão e Eva pecam, irmãos, desde lá, a pergunta era: cadê? Onde está? Amém, irmãos? Mas agora, irmãos, nós temos uma oportunidade de fazer Deus ser reconhecido, conhecido, fazer tudo para honrar a Deus através da nossa vida, amém? Então, quando você estiver sendo pressionado, amém, quando as pressões estiverem sobre você e você estiver meio aperreado, pense nisso: uau, que oportunidade eu estou tendo, oportunidade de testemunhar da glória de Deus, oportunidade de testemunhar das respostas de Deus para a minha vida, através da minha vida. Como a Sinara falou, irmãos, nós estamos vendo testemunhos e testemunhos e mais testemunhos de pessoas sendo curadas, irmãos. Então, ao invés de você compartilhar no seu Facebook as desgraças, compartilhe os testemunhos, compartilhe os milagres, compartilhe aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Se você não puder botar nome, irmão, não põe nome, mas põe lá: eu orei por uma pessoa, ela foi curada, eu orei por uma pessoa, ela foi salva, eu aconselhei uma pessoa hoje. Oh, aleluia, glória a Deus. Certa vez, Tiago e João estavam meio frustrados, e frustração é um sentimento meio desafiador, né, não? Rapaz, quando a gente se sente frustrado, o modo sobrevivência é acionado. Eita Jesus! E Tiago e João estavam com Jesus, querendo mostrar serviço, e aí eles estavam lá passando por uma aldeia de samaritanos, e pediram para ficar naquela aldeia, e os samaritanos não deixaram, porque eles tinham cara de judeu, e eram mesmo, né? E aí
que aconteceu? Tiago e João quiseram dar um conselho para Jesus, falando: Jesus, o Senhor quer que nós usemos de todo o poder, de toda a autoridade que temos, para orar e mandar fogo do céu sobre esses malditos, não é? E aí a resposta de Jesus foi dizer: rapaz, você não sabe de que reino nós somos. Em outras palavras, você não sabe qual é a reputação que nós devemos demonstrar do nosso Pai para eles? Isso está em Lucas capítulo 9, versículo 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Jesus chegou para ele: rapaz, que reputação que você quer que a gente dê de Deus para esse povo? Que Deus é um louco querendo matar todo mundo? Não, a mensagem que eu tenho é de vida, a mensagem que eu tenho é de paz, é de cura, é de transformação. Essa é a reputação que Jesus veio trazer de Deus para a vida dos homens. Amém, irmãos? É ao contrário desse mau testemunho de Tiago e João, nós podemos lembrar de Paulo e Silas, à meia-noite, na prisão, orando, cantando louvores. E o que era aquilo, irmãos? Reputação, glória, honras sendo levantadas a Deus. Amém? Glória a Deus. Então se lembre disso. Encontre nesse momento a oportunidade para glorificar a Deus. Quarto princípio, para se lembrar quando você estiver no modo sobrevivência: não se mova por necessidade, se mova por propósito. Posso ouvir um amém por isso? Atos capítulo 20, versículos 22 a 24, esse texto maravilhoso. Atos 20, 22 a 24, Paulo diz: e agora, constrangida em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Oh, aleluia! Deus ministrou uma frase pequenininha, mas poderosa, foi poderosa para a minha vida. Propósito determina prioridades. Propósito determina prioridades. Quando eu tenho convicção do propósito, eu sei quais são as minhas prioridades. E Paulo era tão convicto do propósito que tinha, que ele entendeu: nem a minha própria vida é mais prioridade para mim. O meu propósito é maior do que entregar a minha própria vida. Se for necessário, que seja. O meu propósito é maior do que isso. Amém, irmãos? Propósito move nossos corações. Propósito determina as nossas prioridades. Algumas pessoas, pressionadas pelo modo de sobrevivência, começam a negociar questões conectadas a propósito de vida. Isso se torna um grande perigo, quando por causa das circunstâncias, das pressões, nós começamos a negociar coisas que envolvem nosso propósito, chamado, motivo de ser, motivo de existir. Se nós afetarmos isso, irmãos, nós afetamos a estrutura da nossa vida. Tome cuidado com isso. Amém? Não deixe, não negocie questões que estão conectadas ao seu propósito. Amém? Preserve. Amém? Guarde isso. Eu me lembrei de alguns exemplos bíblicos, né? De Pedro, por exemplo, negando Jesus, né? 3 vezes, Jesus avisou que isso aconteceria, graças a Deus houve arrependimento da parte dele. Eu lembrei também de João Marcos abandonando literalmente o barco, né? No meio de um caminho, de uma obra missionária, ele desistindo de estar com Paulo e Barnabé, não é? Homens que estavam ali seguindo um propósito, de repente por causa das pressões, eles abandonaram aquilo, né? Abandonaram a vontade de Deus, o chamado de Deus para a vida deles naqueles momentos. Graças a Deus, irmãos, ambos os exemplos foram situações momentâneas, amém? E isso traz também um alívio para nós. Se você estiver nessa condição, se você ouve isso assim: meu Deus do céu, eu estou negociando coisas relacionadas ao meu propósito de vida.
Glória a Deus, você está ouvindo a coisa certa. Há tempo de você se arrepender. Há tempo de você voltar. Ajusta o coração. Alinha seu coração com o seu chamado, com o chamado de Deus para a sua vida e segue em frente. Amém? Deus está te esperando no mesmo lugar onde você parou. Amém? Aleluia. Ele continua no mesmo lugar. Você volta para lá e as coisas continuam daquele lugar. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Qual é o preço do seu propósito? Todo propósito tem preço, irmãos. E a minha pergunta para você é: qual é o preço do seu? Quais são as renúncias necessárias para você cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito de vida? E eu quero te lembrar algo rapidamente, apenas um parêntese. Propósito não se compara. Eu estou pregando agora só para você. Mais ninguém, só para você. Amém? Eu estou falando com você. Qual é o preço do seu chamado? Qual é o preço do seu propósito? Amém? Aleluia. Eu tenho convicção, irmãos, que aquilo que é necessário da nossa parte para o cumprimento do propósito, a força necessária para isso, o próprio Deus já disponibilizou para a gente. Toda a força necessária para você, para mim, obedecermos, Ele mesmo nos deu. Você pode obedecer. Você pode ser fiel. 100% fiel. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então não se mova por necessidade, se mova por propósito. Amém? Quinto princípio hoje à noite, para se lembrar quando você estiver no modo sobrevivência. Lembre-se sempre, nós temos um Pai. E um bom Pai. Diga: eu tenho um bom Pai. Não, diga isso mais forte, vai: eu tenho um bom Pai. Glória, aleluia. Mateus 6, 31 e 32 diz: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Jesus está dizendo sobre modo de sobrevivência aqui, irmãos. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? As coisas mais básicas do ser humano. E aí ele responde dizendo, versículo 32, porque são os gentios, povo que não tem aliança, povo que não tem Deus, é que procura ou que fica preocupado com essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Eu sei que eu repito isso, e quem é membro dessa igreja há muito tempo já me ouviu falar várias vezes sobre isso, mas eu vou dizer de novo. Glória a Deus. O simples fato de Deus saber é o profundo argumento teológico de Jesus para Ele nos suprir. Olha o argumento teológico de Jesus. Ei, vocês não são gentios, vocês têm uma aliança. Vocês são nascidos de novo, vocês são uma nova criação, vocês são filhos de Deus, e o Pai sabe o que vocês precisam. Oh, aleluia! Para Jesus, irmãos, o fato de termos uma aliança com Ele, o fato dele ser nosso Pai, e Ele saber o que precisamos, é suficiente, irmãos. Oh, aleluia! Deus sabe, e Ele é um bom Pai. Oh, glória! Nos momentos, irmãos, que você estiver no modo de sobrevivência, se lembre: eu tenho um bom Pai. Tu és um bom Pai. Oh, aleluia! Deus é um bom Pai, e Deus sabe tudo que eu preciso. Ele sabe coisas que eu nem sei. Tem coisas que eu preciso e eu não sei que eu preciso, mas Deus sabe. E até as coisas que eu não sei, Ele vai prover para a minha vida. Aleluia, por quê? Ele é um bom Pai. Aleluia, é quem Ele é. Ele é assim, é o caráter dEle, é a verdade dEle sobre as nossas vidas. E Jesus, irmãos, um pouco adiante, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7 diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis,
batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém, irmãos? E eu me lembrei, enquanto eu meditava nesse assunto, eu me lembrei de Jesus diante daquelas multidões, não é? Porque são duas situações muito semelhantes. Jesus diante da multidão, sentado esperando ter o que comer. E a ação de Jesus foi: o que tenho, irmãos? O que nós temos disponível? E quando o que tem disponível chega até ele, ele pega o pão, olha para o Pai. A Bíblia em Mateus, Marcos e Lucas diz que ele abençoou o pão. João vai dizer que ele deu graças. E abençoar e dar graças são sinônimos. Quando eu dou graças, eu estou abençoando. Pega isso, quando eu dou graças, quando eu tenho uma atitude de gratidão, eu estou abençoando aquilo que eu tenho em mãos. Amém? Aleluia. Era tão pouco nas mãos, mas Jesus estava dizendo obrigado. E ele olha para o céu e diz: eu te dou graças, Pai. E a Bíblia diz, irmãos, narra alguns dos maiores milagres que nós poderíamos ouvir ou presenciar, né? 5 pães e 2 peixes, 7 pães e quantos peixes? 5 pães e 2 peixes, tem hora que é 7 pães e alguns peixes, né? Glória a Deus. E Jesus pega aquilo e aquilo é multiplicado para uma multidão, ou 2 multidões, não é, irmãos? Então, Jesus pega o alimento, abençoa o alimento, reconhece a bondade do Pai, amém? Ele não olha o alimento e diga: eita, olha para os 12 e fala assim: partiu correr, partiu se esconder, deu ruim. Não, irmãos, o modo de sobrevivência estava acionado ali, ou não estava? 5.000 homens, com o modo de sobrevivência acionado, com fome. Os varões aqui me entendem. Hein, irmãos? E Jesus olhando tudo aquilo, os discípulos olhando: meu Jesus, onde tem padaria nesse deserto? E não tinha. E Jesus, com o modo de sobrevivência acionado, olha para o pão e diz: eu abençoo esse pão, eu te dou graças por ele, Pai. E isso foi suficiente, irmãos, para um grande milagre acontecer. O que o modo de sobrevivência, às vezes, irmãos, a carne gritando, vai direcionar a gente para fazer? Morri. Lembra da viúva de Sarepta? Vou comer a farinha, vou morrer eu e meu filho, e deu. E vai encher a boca de murmuração, vai reclamar do Bolsonaro, vai reclamar do Leite, vai reclamar de todo mundo. E eu morri. E aí o que Jesus faz? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus é ótimo, né? Obrigado, Pai. Eu te dou graças, Pai. O que você tem em mãos hoje? O que tem nas suas mãos hoje? Tem um princípio, irmãos, da palavra, que é poderoso demais. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Eu te pergunto, Deus mente? Jamais haverá falta de semente. Pastor, você não viu minha conta? Não vi mesmo, não preciso ver. Mas você não tem a boca para falar? Às vezes a semente que você tem é a fé no coração e a boca para liberar, irmãos. A semente, libere a semente, chame a existência. Amém? Aleluia. O Espírito Santo não está deixando eu avançar aqui. Eu creio que sejam pessoas que estejam online ouvindo sobre isso. Tem pessoas vivendo isso agora mesmo. Pegue aquilo que você tem. Levante, dê graças ao Senhor. Levante um ambiente de graças, de gratidão. Obrigado, Pai. Obrigado, eu te dou graças. Eu abençoo as sementes que o Senhor colocou na minha mão. Eu te dou graças, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Veja multiplicar.
Oh, aleluia, veja multiplicar, veja multiplicar. Eu declaro em nome de Jesus, multiplicação sobrenatural, sendo liberada sobre a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, multiplicação sobrenatural, aleluia. Eu preciso passar aqui, mas lembra do princípio, amém? Jesus abençoou e comeu todo o pão, foi isso? Não, ele repartiu, amém? Não engula toda a semente. Compartilhe parte da semente. Usufrua, mas compartilhe. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Diga, eu tenho um bom pai. Aleluia. Sexto princípio para você se lembrar no modo de sobrevivência. A nossa prioridade é amar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que significa colocar o reino em primeiro lugar? Ter Deus como prioridade. Meditamos sobre isso esse ano já aqui na igreja. Amar ao Senhor nosso Deus com todo o coração, alma, entendimento, forças. Amém? Isso é buscar o reino em primeiro lugar. O que significa buscar a sua justiça? Justiça fala sobre relacionamento com o nosso rei, mudança de mentalidade, posicionamento como cristãos, nascidos de novo, sacerdotes, amém? Nascidos de novo e amarmos ao próximo como Jesus nos amou. Então não permita que os modos de sobrevivência te dominem e tire de você a capacidade de servir, de amar e de se importar com o outro. Uma das coisas que acontecem, irmãos, nesse modo de sobrevivência, um homem virar bicho, é passar por cima de outras pessoas, não é? Tem filmes que a gente assiste às vezes, não é? De situações como essas, assim, que as pessoas vão atropelando umas às outras, e tem coisas que a gente sabe que são situações reais, não é? As pessoas ficam tão desesperadas que nem vê que tem gente na frente, atropela, passa por cima, e perde o senso de amor ao próximo, vira uns cavalos, chucro, passando por cima de todo mundo. Ei, amansa, eita glória, aleluia, se acalma, sirva, sabe aquela hora que você toda, ninguém olha para mim, ninguém faz nada por mim, ninguém está vendo meu sofrimento, eu estou sofrendo e ninguém liga para mim, parece aqueles cantores sertanejos cantando, sofrência. Ei, se levanta e vai servir alguém, se levanta e vai ajudar alguém, vai abençoar a vida de alguém, vai fazer faxina para alguém, irmão. Eita glória, mortifica a carne, faz ela gritar e dá glória a Deus, oh aleluia. Sétimo princípio e último nessa noite, para você se lembrar no modo sobrevivência, semeie para a eternidade. Fica feliz aí. Oh glória. Semeie para a eternidade. 1 Coríntios 11, 23 e 24 diz, porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Quem me trouxe esse texto foi Sinara, durante essa semana, e eu roubei a pregação dela, mas como ela é muito crente, ela vai ter que me perdoar, glória a Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o que ele fez? Foi traído. Traição é um negócio, né, que a pessoa fica bem evangélica, né, bem gospel, assim, cheia do Espírito Santo quando é traída, né? O que Jesus fez quando foi traído, irmãos? Tomou o pão, deu graças, partiu, compartilhou e disse, esse é o meu corpo que eu dou em favor de vocês. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Você já foi ou já se sentiu traído alguma vez? Que sentimento, irmãos, desafiador, não é? Qual é a vontade da carne no modo de sobrevivência diante da traição? É assassinato, né? É fazer justiça com as próprias mãos. A vontade de trazer a lei novamente, fazer aquele apedrejamento bem evangélico, né?
Mas o que Jesus fez, irmãos? Jesus tomou o pão, deu graças, amém, e disse: esse é o meu corpo. Partiu, entregou a sua vida em favor das pessoas. Jesus, irmãos, estava focado na eternidade, amém? E Paulo vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se toda a nossa vida, irmão, se limita a isso aqui, a gente ainda não entendeu o Evangelho. Nós estamos aqui, mas nós temos algo chamado eternidade pela frente. Amém? Então não viva a sua vida como se sua vida se limitasse a essa vida. Amém? Nós temos uma eternidade para viver. E falando em eternidade, eu comecei essa ministração falando do modo sobrevivência que tem no joguinho, que eu vi as crianças jogando, não é? Mas nesse joguinho tem uma outra configuração também. João, você pode me ajudar, por favor? Eu queria ministrar de música aqui, a gente vai terminar com música. Nesse joguinho tem uma outra opção, chamado modo criativo. E aí eu perguntei para eles: mas o que é o modo criativo? Aí eles falaram que o modo criativo, irmãos, é um modo que não tem mais fome, não tem inimigo, eles têm todos os recursos disponíveis para fazer o que eles quiserem. Eles podem fazer tudo que o jogo proporciona para eles. Eles podem usar toda a criatividade deles livremente, sem se preocupar. Eles nunca vão morrer, eles nunca vão ser abatidos por nenhum mal. O modo criativo. Existe um modo, irmãos, criativo nos aguardando, chamando eternidade. Amém? Nesse lugar não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor, não vai haver mais angústia. E como eu disse, irmãos, se a nossa esperança em Cristo se limita só a essa vida, meu Deus do céu, aqui é um modo de sobrevivência, tem um modo criativo esperando a gente. Amém? E assim, deixa eu dar só uma dica. Pela fé, nós podemos chamar o modo criativo a existência. Pela fé, aquilo que está pleno na eternidade pode se manifestar agora, no nosso tempo. Amém? Existem ferramentas, irmãos, infinitas disponíveis no céu, e nós podemos pegar as ferramentas do modo criativo e criar sobre a face da terra. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu quero terminar lendo esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, que diz: eis que vos digo um mistério. Se ele disse, já não é mistério mais, graças a Deus. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém? Fique firme, constante, inabalável na obra do Senhor. Amém? Existem coisas acontecendo, Deus está se movendo. Como ouvimos hoje de manhã, Deus está trabalhando em nosso favor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos, erguer as suas mãos, dar graças ao Senhor. Glória a Deus. Te amamos, Senhor, te amamos. Eu creio, Pai, como o Senhor falou no início do culto, esse é um culto, Pai, de ressuscitar sonhos,
chamados, propósitos, vocações, reanimar, reavivar. E eu oro em nome de Jesus, Pai, diante da palavra, que se meus irmãos estão nesse modo sobrevivências, circunstâncias, pressões, pela palavra que foi liberada nessa noite, eu declaro vida, Pai. Sopro da vida do Senhor, trazendo um novo ânimo sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro vida, eu declaro vida sobre você. Receba vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja reavivado, reanimado pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.